Aí Tupã agora. Aí. Não, ele para. Ô pessoal, já estou de volta. Rapidinho aqui. Deu tempo de tomar uma água, já estamos de volta para mais uma live agora sobre o pilar financeiro. Que vai ser com a Anne Medeiros. Ela já está chegando aí. André Henrique também já está marcando presença. Boa tarde a todos que estão chegando aí. Anne, você envia aí o convite, solicitação. E vamos lá, vamos fazer mais uma live. Essa jornada da vida extraordinária. E convida pessoas para vir para a live, porque está sendo extraordinário. Contribuindo com você e você pode contribuir com outras pessoas. Então vai chamando as pessoas aí. Que a Ana já viu o convite. A Ana está entrando aí. Olá, chegou ela. Boa Olá! tarde, Anne. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo extraordinário, né, Anne? Eu estou vendo, eu estou acompanhando Graças a Deus. aqui. Tudo dando certo, tudo transformando vidas, trazendo pessoas. Obrigado você também por estar aqui com a gente, contribuindo um pouco do seu tempo, um pouquinho da sua vida para nós. Eu já quero pedir de antemão para você se apresentar, falar quem é a Anne e o que faz a Anne Medeiros. Tá ótimo. Eu estou acompanhando por aqui, viu, Gil? E primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Fico muito feliz também por fazer parte desse time maravilhoso, né, que está aqui nesse domingo contribuindo com as pessoas. Eu quero parabenizar você pela iniciativa, algo nunca visto. Né? Realmente você está fazendo algo diferente, algo transformador para as pessoas, então eu estou muito feliz, sei da importância do que você está fazendo aqui para as pessoas e, e eu me sinto privilegiada por estar aqui também compartilhando. E o que é legal é que você passou aí o domingo inteiro mostrando a importância de trabalharmos, de desenvolvermos todos esses pilares. Não é? E hoje é bom porque, tipo assim, são agora 5 horas, né? Eu já brinquei com os meus filhos. Nesse momento, eu estou aqui na casa dos meus pais e tirei esse tempinho para estar aqui também, para contribuir junto com você, com o pessoal aqui, tá bom? Então, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Anne Medeiros e, além de filha, irmã, esposa, mãe, né, e amiga, eu sou administradora de empresas por formação, sou Master Coach, eu sou analista de perfil comportamental, empresária, empreendedora. Então, Gil, o que é interessante é que assim, eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a empreender muito cedo também. Só que sempre eu tive um desejo muito grande de aprender. E eu assisti agora há pouco tempo, né, a live que você estava fazendo com o Rafael, maravilhoso. E assim, eu estava vendo tudo aquilo que ele trouxe do pilar intelectual, é algo que durante toda a minha vida se fez presente. E tanto para melhorar como empresária, como também para me desenvolver em todas as áreas, eu sempre estudei muito, li e também fiz cursos para desenvolver a inteligência emocional, para desenvolver as finanças, os negócios. Eu associei essas coisas, Gil. E hoje, além de continuar sendo empresária, de desenvolver essa liderança e tudo, eu ajudo pessoas a também obterem esse resultado. Então, hoje, através do coaching e através da minha experiência prática na gestão, com todos esses anos aí de cursos, de leituras e de tudo, eu ajudo as pessoas também a se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente. Show, Anne. Você se apresentou aí e eu quero também me apresentar porque você está trazendo pessoas que seguem você, que não me conhecem. E agora nós vamos fazer essa troca. Quem me segue vai seguir a Anne, quem segue a Anne vai seguir o Gil. E vamos fazer esse intercâmbio, esse network. Mas deixa eu me apresentar.
Eu sou Gildeone Santos, sou filho do seu Chiquinho e da dona Lindalva, sou o filho caçula de 7 irmãos, e sou casado com a Camila, sou o pai do Lucas, é isso? E também sou coach. Aí eu atuo no nicho de coaching de vida e sou também profissional de merchandising. Eu trabalhei mais de 20 anos dentro da área de supermercados, na área de merchandising. Trabalhei também, tenho essa experiência como gestor. Passei mais de 10 anos como gestor de uma equipe no interior do Rio Grande do Norte, com mais de 30 pessoas, com quase 40 pessoas, diretamente. Indiretamente, eram 500, porque o coordenador de merchandising é assim, ele tem diretamente os promotores, mas indiretamente ele lida com todos os setores da empresa. Então, esse sou eu. Certo, Ana? E Excelente. sobre o pilar financeiro. Estava pensando assim, eu fiquei pensando, cara, o pilar financeiro. A Anne é ideal para falar sobre isso, como você falou aí, gestora, empresária. E o pilar financeiro, o que eu entendo é o quê? Gestão de finanças. É isso, Anne? Saber gerir as finanças. Isso mesmo. Inclusive, Gil, se você quiser ler essa parte introdutória, falando sobre como é que nós avaliamos, nós como coaches, né? Aquele trabalho, se você quiser ler essa parte introdutória, fique à vontade. Quer? Não. Eu vou ler Eu um posso... pouquinho aqui para as pessoas, né? Só Para as para as pessoas, pessoas né, se situarem. se Tá. situarem. O pilar financeiro retrata com a sua... retrata o dinheiro, não é isso? Neste momento, como é que você lida com o dinheiro. Isso é o que retrata o pilar financeiro. Não apenas quanto ganha, mas também como você gasta e quanto poupa ou investe. Então, isso é importante. De forma geral, este pilar pode ser orientado pelo balancete pessoal, ou seja, o resultado da subtração entre todo o patrimônio líquido e os ativos, menos todas as suas dívidas e passivos. Então, já dá para você... Essa introdução já dá para você dar uma entrada aí, para as pessoas entenderem. E é gerir, aprender a gerir o dinheiro, né? Porque as pessoas hoje tem pessoas que ganham muito e não fazem quase nada. E tem pessoas que ganham menos e fazem muitas coisas. É uma questão de gerência, de saber gerenciar as finanças. Exatamente. E por isso que eu pedi para você trazer esse conceito aí introdutório. E é assim, na verdade, quando nós falamos em finanças, nós entendemos isso como algo muito racional, muito cartesiano, ali como sendo a diferença do que a pessoa tem de patrimônio e do endividamento que essa pessoa tem, porque às vezes você vê uma pessoa que aparentemente tem um patrimônio enorme, às vezes a pessoa tem carros, tem casas, e quando você vai ver, tudo isso é financiado. Então, às vezes, a pessoa tem um patrimônio muito elevado, mas ela também tem um endividamento muito elevado, né? Ou então, também, a gente avalia os gastos que a pessoa tem e as receitas. Só que, assim, é importante que todo mundo, tem algumas pessoas entrando aí, é importante que se atente que não é só olhar isso de uma maneira muito racional. Na verdade, é importante que você entenda que o resultado que você tem hoje nas suas finanças, ele é um fruto, vamos dizer assim, da mentalidade que você tem em relação a dinheiro. Porque a forma como você enxerga o dinheiro, a forma como você entende as suas ações geram esse resultado. Então, Gil, eu já quero aproveitar para indicar para as pessoas aqui algumas leituras. Se você está aí do outro lado, você está assistindo e hoje você vive um desafio, olha só, entrou nosso colega Heriberto, seja bem-vindo. Então, se você está aí do outro lado e você vive um desafio hoje na sua vida financeira, entenda que é completamente possível você mudar tudo isso, independente do seu resultado hoje. Talvez você diga assim, Anne ou Gil, você não sabe como é que está a minha vida, eu estou muito endividada. É difícil para mim sair dessa situação. Então, eu quero dizer para você que essa mudança, a sua decisão de mudar esse resultado é o primeiro passo. E que nem é difícil e nem também é fácil,
porque você vai ter que mudar comportamentos. Mas eu quero dizer para você que é possível. É possível. Agora sim, tudo começa aqui, ó, na sua mente. Então, só para você entender, se você não tem hoje o hábito de ler sobre isso, de se desenvolver sobre isso, é importante que você saiba que aquilo que você tem na sua mente é o que você atrai. E às vezes a pessoa, e você pode falar a qualquer momento, tá, Gil? Pode fazer observações, mas assim, aquilo que a pessoa acredita sobre dinheiro é o que de fato acontece. Então, um livro que para mim foi muito marcante, Gil, no início desse meu processo, foi esse aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui é fantástico, porque justamente ele traz a mentalidade que nós temos que ter em relação a dinheiro. Então, esse livro me abriu muito a mente. Outro livro que para mim foi importante foi esse aqui, ó. Um livro de Ben Israel. Eu vou te ensinar a ser rico. Eu vou te ensinar a ser rico. Então, assim, se você está nesse início, querendo entender sobre como você pode mudar a sua mente, são livros fantásticos. Depois você vai avançando, né? Livros sobre finanças, Me Poupe, da Natália Arcuri. Um livro fantástico que ele traz coisas práticas para mostrar para você exatamente quais são aqueles critérios que você deve obedecer, deve prestar atenção para viver abundantemente. Ó, Fator de Enriquecimento, do Paulo Vieira. Esse livro é verdadeiramente fantástico. A partir do momento que eu fiz essa primeira parte, que eu entendi essa mentalidade milionária, deixa eu voltar aqui os livros, tem outros, tá, gente? Tem vários outros livros, Pai Rico, Pai Pobre. Mais à frente, eu vou até falar, quando eu estiver falando sobre essa questão de você fazer isso de uma maneira familiar, né? Quando você olha para as finanças da família, tem aí casais inteligentes enriquecem juntos. Quero ser rico, ou sou rico, ó, esquina 45, já está comentando aí, e é isso mesmo. Então, é sobre ter a mentalidade certa para as coisas acontecerem. Então, vamos lá. Olha só. Quando nós falamos desse pilar finanças, quando nós fazemos essa avaliação, esse trabalho com os clientes de coaching, tem algumas perguntas, né, Gil, que nós fazemos para que a pessoa comece a avaliar como é que está a sua situação hoje, qual é o seu resultado nas suas finanças hoje e qual é o resultado que você quer viver. Então, essa pergunta eu quero fazer para você que está aí do outro lado, tá? Eu quero que você comece a avaliar e entenda que nós estamos aqui por você. Inclusive, se você está aí crescendo durante todo esse dia com tudo que está sendo trazido aqui e você também quer fazer parte desse time que contribui com outras pessoas, manda esse aviãozinho aí para as pessoas da sua lista, convida quem está lá na sua lista para que estejamos juntos aqui falando sobre isso, avaliando os seus resultados e para que você possa sair daqui hoje com um plano de ação, uma decisão tomada para mudar o que você precisa mudar na sua vida financeira. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: se hoje você está satisfeito com a sua renda? Com o que você ganha, com o que você recebe de salário ou de prolabore, se você é empresário, hoje, verdadeiramente você está satisfeito com esse resultado? Responda aí para mim, coloca assim quem está satisfeito, coloca assim quem não está tão satisfeito. Anne, aí eu vou falar um detalhe aí nisso aí, que as pessoas que Sim. estão, provavelmente a maioria, eu já fui assim também, já passei por isso. Depois do coach é que a gente começa a ver que as coisas não são bem assim. Mas provavelmente alguém que está ganhando aí, que no final do mês está pagando as contas aperreado, vai dizer que está satisfeito. Ah, eu estou pagando minhas contas, aí é quando vão começar a cair as fichas, cara. Você está trabalhando só para pagar as contas no final do mês. Eu estou satisfeito. A pergunta que a Anne fez aí, você está satisfeita com o que você está ganhando? Lógico, você tem que agradecer, né? Nós temos que agradecer tudo, mas nós podemos mais. Estou respondendo por mim aqui, né? Tá, Gil, quando eu pergunto se estão satisfeitos, só para que eles entendam, eu não estou assim querendo que você fale que você não é insatisfeito ou que você é uma pessoa insatisfeita ou ingrato pelo que você tem. Não, de maneira nenhuma. Precisamos ser gratos, né? Esse é um pré-requisito para o sucesso. Precisamos sim ser gratos. Agora, não precisamos ser acomodados.
Estou satisfeito, mas queria mais dinheiro. No momento sobrevivo, mas quero ser rica. Muito bem. Então, é isso aí. Às vezes acontece isso, a pessoa já tem uma vida confortável. Eu já passei por isso, vou já compartilhar com vocês. Mas assim, só para que você entenda, ser rico não é para muitos, é um dom. Sâmia está falando, ser rico não é para muitos, é um dom. Será que não é para muitos, Sâmia? Na verdade, de fato, é uma questão de mudança de mentalidade. Quando a pessoa entende realmente qual é a mentalidade que as pessoas que têm abundância financeira, porque quando a gente fala só rico, rico envolve muita coisa, né? Rico não é só de dinheiro, mas envolve muitas coisas. Mas quando eu falo de abundância financeira especificamente, às vezes é algo muito, assim, é um detalhe só que faz a pessoa mudar o resultado dela, sabe, Gil? Então, assim, na hora que eu falo isso, eu não quero que você seja insatisfeito, mas eu quero que você não seja acomodado. E também avaliar esse resultado, se realmente quando você olha para o tanto que você trabalha, o que você recebe disso, tá bacana? Tipo assim, quanto é a sua hora de trabalho? Qual é o resultado que você gera através do seu trabalho? Né? Porque algumas pessoas acreditam que só vão poder aumentar as suas finanças, só vão poder aumentar o seu patrimônio através do seu trabalho dedicado. E aqui é onde tem um pequeno detalhe que a pessoa precisa observar. Se a pessoa quer ter um resultado financeiro extraordinário, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho preguiça de trabalhar. Então, assim, eu tenho um objetivo muito claro, eu tenho uma meta financeira a cumprir e eu vou trabalhar de dia à noite até atingir isso. Acontece? Você já viu, Gil, alguém dizer isso e realmente trabalhar focado? Só que, A só gente vê isso. Só que o que é que acontece? Não necessariamente você vai estar no patamar financeiro que você quer exclusivamente por causa do seu trabalho. Sabe por quê? Porque nós temos a nossa limitação física. Então, assim, às vezes a pessoa vai trabalhando e ela vai construindo um resultado bacana. Só que não adianta ela querer ter 10 vezes o que ela ganha somente através do trabalho dela, porque às vezes a pessoa começa a trabalhar, trabalhava 8 horas, trabalha 9, trabalha 12, trabalha. E aí abre mão de todas as coisas importantes na sua vida, como família, como lazer, como, né, abre mão da saúde só em prol do trabalho. E mesmo assim ela vai ter uma limitação. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que chega um determinado momento que quando você expande a sua mente e você entende que você pode, sim, aumentar a sua renda sem que ela dependa necessariamente do seu esforço laboral, aí você começa a realmente construir essa riqueza, né? A outra pergunta que eu queria fazer é se a sua vida financeira hoje é estável, se a sua vida financeira, se a sua renda é suficiente para cobrir todas as suas despesas mensais. Aí é onde entra o comentário que você fez, né, Gil? Às vezes a pessoa diz assim, não, ó, eu tô super satisfeita, eu vivo confortavelmente, tenho carro, tenho casa, como bem, tá tudo ótimo. Aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal, posso? Deve. A primeira vez que eu fui fazer essa avaliação, sabe, Gil, que eu sentei, que eu fui entender o que era que contemplava esse pilar financeiro, eu fui ver as perguntas, né? Mas você está satisfeita com o que você ganha? Hoje o que você ganha supre as suas necessidades. E aí, quando eu olhei tudo, eu coloquei uma nota lá em cima, sabe, Gil? Coloquei uma nota bem alta nesse meu pilar, porque eu achei que estava tudo ótimo. E aí, quando eu comecei a aprofundar nisso, quando eu comecei a entender mais sobre isso, comecei a entender que essa abundância financeira não era só eu ganhar bem, não era só eu ganhar muito dinheiro, mas eu precisava não só fazer dinheiro, como eu precisava manter esse dinheiro. E eu precisava fazer esse dinheiro crescer, não depender exclusivamente de mim. Quando eu comecei a ter esse entendimento, minha nota caiu. Foi lá para baixo, sabe? E tipo assim, para você entender que isso é uma coisa mental, nada tinha mudado na minha vida.
Tipo, eu estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava, eu tinha a mesma vida, o mesmo estilo de vida que eu já vinha tendo, só que a consciência me fez ver que, mesmo que eu soubesse fazer dinheiro, naquele momento eu não estava sabendo gerir esse dinheiro. Então, existe uma diferença muito grande nisso, porque assim, nós temos diversos resultados. Talvez você que está aí do outro lado, talvez hoje o seu desafio esteja sendo até mesmo fazer dinheiro. Eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. É um desafio. Às vezes, o seu desafio nem é fazer dinheiro. Talvez você estava na minha situação. Eu não tinha nenhuma dificuldade de fazer dinheiro. Pelo contrário, já eu estava achando que estava tudo ótimo porque eu sabia fazer dinheiro. Só que o que era que acontecia? Com a mesma velocidade com que eu ganhava, eu gastava. Então não ficava nada. Eu ganhava e eu gastava. Talvez hoje essa seja a sua realidade. Ou às vezes a pessoa de fato está vivendo um grande endividamento. Então é bem complicado quando a sua renda depende exclusivamente do seu trabalho. Porque se por qualquer motivo você não puder trabalhar, você não puder fazer algo, você fica sem nenhum rendimento. Né? Por isso entra a próxima pergunta que eu queria fazer aqui para vocês. Sobra dinheiro além das suas despesas? Ou esse dinheiro é contado? Será que o dinheiro é contado ali só para o que você tem que pagar? Ou sobra dinheiro? Será que hoje você tem investimentos? Você tem o hábito de guardar dinheiro, pensando no seu enriquecimento, pensando nesse dinheiro crescer? Será que hoje você usufrui desse dinheiro que você tem? Então, é uma pergunta que eu estou fazendo aqui para que você avalie a sua situação e você entenda. Opa, será que eu estou ficando satisfeito porque eu estou ganhando dinheiro, mas eu também estou gastando na mesma proporção? Aí, respondendo aqui, eu estava guardando isso para falar nesse momento, que a Sâmia, né? A Sâmia falou que é só para alguns. E aí eu entendo completamente o comentário que ela colocou, mas eu queria compartilhar um exemplo aqui. Só para que a gente reflita. Eu tenho um amigo que ele disse que desde que ele nasceu, que tinha uma secretária na casa deles, né? Uma secretária da família, que cuidou, era secretária da casa e também era babá dele. Então ela cuidou dele desde o nascimento e na infância, na adolescência, essa senhora morava lá com eles. Ela trabalhou com eles lá até se aposentar. E essa senhora, Gil, ela nunca casou e morava na casa lá com eles. Então, assim, ela já tinha algumas necessidades supridas pela família, né? Ela não pagava aluguel, ela não pagava alimentação. E ela trabalhava nessa casa. Simplesmente, essa senhora tinha 2 casas alugadas. E na adolescência dele, desse meu amigo, quando às vezes ele queria ir para uma festa e o pai não dava dinheiro, diga com quem era que ele conseguia o dinheiro? Com a secretária. Então, ela tinha 2 casas alugadas, vivia lá na casa deles, ganhava o salário dela lá e ainda emprestava dinheiro para ele, quando não O dava. patrão. Então, olha só, que coisa, né? Quando a gente fala, às vezes, sobre isso, a pessoa acha que só vai poder ter muito dinheiro guardado, ou investido, ou realizações, aquela pessoa que ganha muito. Mas é por isso que, desde a hora que eu iniciei, que eu falei que é uma questão de mentalidade. Na verdade, é uma questão do que você faz com esse dinheiro. Aí Samia colocou, ela não tinha gastos. Alguns gastos ela não tinha. Tipo assim, ela realmente, ela morava lá na casa, então ela não tinha que pagar aluguel. E ela se alimentava na casa. E ela comprou essas 2 casas e alugava. Mas ela, por exemplo, ela ajudava a família dela. Então ela mandava dinheiro para a mãe dela no interior. Ela ajudava pessoas da família dela e ela conseguia ter, assim, lógico, dentro do padrão de vida dela, ela tinha um padrão de vida simples, mas ela conseguiu construir algo, entende? Mas é por isso que eu digo, tudo é uma questão de decisão, tudo é uma questão de mentalidade, de entendermos o que é prioridade nesse momento. E aí, claro, eu não estou dizendo para vocês que vocês não têm que se divertir, que não tem, né, que gastar dinheiro com outras coisas, mas assim, ter prioridade, ter uma mentalidade de guardar alguma coisa. Porque a questão é que se você espera ter muito dinheiro para poder fazer um investimento, para poder guardar esse dinheiro, não vai acontecer nunca.
Sabe por quê? Porque se você tem uma mentalidade voltada para gastar esse dinheiro que você ganha, se você ganhar um salário mínimo hoje, R$ 1.045, você vai gastar ele todo. Se você ganhar 2.000, você vai gastar. Se você ganhar 10, se você ganhar 14, você vai gastar. Então, a tendência da maioria das pessoas é exatamente isso. Elas vão levando o padrão de vida dela de acordo com o que ela ganha. E ela nunca gera esse hábito de guardar. Por isso que é importante, nesse livro, ele vem mostrando o percentual no fator de enriquecimento, que eu falei por último, ele vem mostrando como é que você pode organizar suas finanças para que, de fato, a Kelvia colocou um comentário aí, está muito ligado sobre o quanto aplica, independência, quantidade de condição, porque se mal aplicado acaba sem nada. Claro, tem que avaliar, tem que saber como aplicar. Se a pessoa não entende de aplicação, não entende de investimento, a pessoa precisa buscar ajuda. E hoje, gente, tem corretoras por aí financeiras que você pode fazer isso. Porque às vezes você chega no gerente do seu banco e você pede uma orientação sobre investimento, aí às vezes o gerente está com uma meta para cumprir de um produto do banco, aí ele coloca você para aplicar ali, ou às vezes é uma aplicação que quando você tira, você perde muito. Então, assim, realmente é importante saber. Mas o que eu estou falando aqui é de você criar esse hábito. Pessoas, Gil, que começaram a fazer, por exemplo, um processo de coaching ou mentoria comigo, eu sempre oriento, olha, cria o hábito. Às vezes a pessoa, mas é porque hoje, olha, hoje o dinheiro que eu poderia, assim, não me sobra nada. Se eu fizer um esforço, eu vou tirar R$ 50. O que é que eu vou investir com R$ 50? Isso é um caso real de uma cliente minha. Caso real. E ela não ganha pouco, mas tipo assim, 100% comprometido. Aí eu disse, ok, hoje você só consegue guardar R$ 50? Eu disse, então guarde R$ 50. Aí foi que ela fez, ela abriu uma conta digital, Gil, só para que ela pudesse ir colocando esse dinheiro como guardar para juntar um valor maior para poder começar a fazer esses investimentos, tá entendendo? Porque ela realmente ela queria guardar um valor maior para investir, mas é um começo. A questão é o hábito de fazer isso. Então, realmente você se determinar a guardar alguma coisa para que você entenda que em algum momento esse dinheiro vai trabalhar por você. Porque senão você fica escrava dele. O dinheiro começa a te limitar. Anne, Gil. estou observando aqui, são crenças fortes. Se você colocar na cabeça que não é para você, realmente não vai ser para você. E eu tá caindo fichas para mim aqui. Olha só o tamanho do evento que eu estou realizando. Você me conhece, você esteve aqui em Mossoró, você me conhece. Eu não sou um famoso como Paulo Vieira, como Pablo Marçal, como André Fonseca, essas pessoas grandes que fazem grandes eventos. E olha só, eu consegui reunir 12 grandes profissionais, fazer um evento durante todo um dia. Cara, aí fichas vêm caindo. Se eu colocasse na minha cabeça isso não é para mim, eu conseguiria? Exatamente, exatamente. Olha, eu consegui comprar minha casa, meu carro, quando eu ganhava um salário mínimo. Não foi depois que eu passei a ganhar melhor. Não foi não, viu? Já casado, consegui, já tinha minha casa, comprei, tinha uma moto, comprei carro, junto com a mulher, com a esposa, nós conseguimos, e aí as coisas acontecem. Agora, se você não souber administrar, não tem dinheiro que você ganhe, porque nós vimos muito isso. Tem gente que ganha certa na Mega Sena e finda sem nada. O que é que falta? Tudo. Exatamente, exatamente. E Samia colocou aqui, gastar é emocional. Pois às vezes a pessoa, e não é só com dinheiro, tudo aquilo que a gente vê, tem uma frase que diz que todo excesso esconde uma falta. E às vezes a pessoa fica querendo compensar isso com algo, e aí às vezes é com algum vício, né? Com bebida, é com droga, é comprando compulsivamente, enfim. É a pessoa começar a entender, por isso, Samia, que nós entendemos que nesse processo, por mais que nós estejamos falando de finanças, outras pessoas já falaram sobre outros pilares aí, mas nós entendemos a importância de você ter alguém te ajudando nesse processo de evolução.
Por quê? Porque tem coisas que estão por trás, que geram esse resultado e que a pessoa não consegue identificar. Às vezes, a pessoa que compra compulsivamente, por exemplo, se você for questionar, se você for tentar entender por que que ela compra, se você perguntar para ela vai dizer que ela precisa daquilo que ela comprou. Ela não acha que ela compra compulsivamente, tá entendendo? A maioria das pessoas, ela sempre acha que ela precisa muito daquilo que ela está comprando. Então, às vezes, a pessoa não consegue sozinha ter a força necessária para entender e para quebrar essa limitação, para quebrar isso que tem esse sabotador que está por trás desse resultado. Né? Então, quando eu pergunto sobre se realmente você hoje tem esse hábito de guardar, se o que você ganha supre as suas necessidades, se você está satisfeito com a sua vida, né, com o seu resultado financeiro, não é com a sua vida, com o seu resultado financeiro, se você está satisfeito com isso, é para que você comece a refletir. Rapaz, eu ganho bem, eu sei fazer dinheiro, e por que eu não estou realizando meus sonhos? Será que você está fazendo a viagem que você gostaria de fazer? Será que você hoje mora onde você gostaria de morar e você está fazendo algo para isso acontecer? Porque às vezes a pessoa gostaria de realizar algo, ela quer viver um resultado, mas ela deixa isso só lá no campo dos sonhos. E aí ela fica, um dia eu ainda moro em tal lugar, um dia eu ainda ando nesse carro, um dia eu ainda vou conhecer tal lugar, mas na verdade ela nunca se determina a parar e a dizer quanto é que eu preciso para realizar isso. Quanto eu tenho que juntar todo mês, ou que investimento eu tenho que fazer para que em X tempo eu tenha esse resultado. Então, é realmente você se determinar isso. Agora, entender que existe toda uma questão emocional que sabota realmente esse resultado. E aí, o que eu quero perguntar para você é, se você hoje não estiver vivendo, não está vivendo o resultado financeiro que você quer viver, quanto você realmente tem buscado mudar esse resultado? Quanto você tem estudado sobre isso? Pesquisado sobre isso, buscado ajuda sobre isso. Porque acredite, acredite, a mudança começa aqui, ó. A mudança começa na sua mente. Se a sua programação mental te limita financeiramente, você nunca vai ser abundante financeiramente. A verdade é essa. Porque o que é que acontece? Tem pessoas, Gil, que têm um padrão de se livrar do dinheiro. Quando você falou aquela frase lá, foi a primeira coisa que me remeteu. E eu já tive vários clientes de coaching que sentam na minha frente, na hora que a gente está conversando, falando sobre as finanças, a pessoa diz assim, não, olha, Deus me livre de dever. Eu não gosto de dever a ninguém. Olha, quando eu recebo meu dinheiro, meu salário, eu saio pagando todo mundo que eu devo, embora que eu fique lisa, que eu fique sem um centavo, mas eu não fico devendo a ninguém. Já escutou alguém dizer isso? Você já escutou, Bastante. Gil? Bastante. Muito. E aí, eu não estou dizendo que é errado pagar quem deve, e não estou dizendo isso. Mas às vezes a pessoa bate no peito e levanta essa bandeira, sabe? Que tipo assim, olha, eu não devo, eu não tenho dinheiro para nada, mas eu não devo a ninguém. E que tal se você mudar esse padrão? Que tal se você Anne, realmente. Oi, Gil. aí é onde tá, é aquela frase, a pessoa fica satisfeita somente por pagar e ela não vai ter mais Pagar. nada. Somente Exatamente. pagou, pronto. Aí você não pode fazer uma viagem com sua família, você não pode oferecer nada mais para sua família, para o seu filho, para sua esposa. Pagou, pronto. Cumpriu aquele vício. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa vê o exemplo de alguém que realmente que deve, que é cobrado, que é alguma coisa, e a pessoa diz assim, não, isso eu não quero para mim. E aí ela foca nisso, eu não fico devendo a ninguém. Só que, na verdade, ela ficou devendo antes, né? Ela comprou aquilo antes. Então, quando nós estamos fazendo o processo de coaching, nós começamos a desenvolver para entender até que ponto você tá antecipando um prazer.
Então, quando a pessoa compra várias coisas parceladas, como é esse exemplo que eu dei, né, da minha cliente, compra várias coisas parceladas, às vezes fica ali no limite do cartão, recebe o dinheiro, paga o cartão, paga tudo que ela tinha para pagar e aí fica completamente sem dinheiro. E ela diz que não deve a ninguém, só que ela comprou tudo antes mesmo de poder. Será que a pessoa avaliou isso que você comprou? Se você tivesse comprado à vista, qual seria a diferença? Será que se você tivesse juntado todo mês um valor para comprar isso, você teria tido um benefício maior? Você conhece pessoas que às vezes compram nessas lojas, eletrodoméstico, coisas no crediário ali, a perder de vista, compra não sei quantas parcelas. Quando termina tudo, o dinheiro que ela pagou tinha dado para ela comprar 2, 3 vezes aquilo que ela comprou. Mas a pessoa compra olhando só para a parcela. Aí eu já tive clientes, Gil, que caem na armadilha que diz o seguinte: não, Ana, sabe o que é? É porque em tal lugar, se eu comprasse à vista ou se eu comprasse parcelado, era o mesmo preço. Então, por isso que eu comprei parcelado. Só que o que é que acontece? Se você tem já maturidade financeira para realmente. Porque assim, algumas pessoas já me alegaram o seguinte: Ana, é porque eu compro no cartão e aí eu consigo acumular milhas. E era o mesmo valor de à vista. Ok. Se você tem a maturidade financeira de comprar esse parcelado no cartão, mas esse dinheiro está lá, esse dinheiro está investido em outra coisa, e você tinha, vamos supor que o que você ia comprar era R$ 1.000. Ao invés de pagar os R$ 1.000, era o mesmo valor você comprando em 10 vezes. E você pegou esse dinheiro, deixou guardado onde todo mês você paga aquela parcela de 100. Se fosse dividido em 10 vezes, você paga aquela parcela de 100 e, na verdade, você ganhou 110 com o seu dinheiro que estava lá. Um exemplo, né? Se você tem essa maturidade financeira para fazer isso, é uma coisa. Agora, se você não comprou à vista porque era o mesmo preço parcelado, aí você pegou os outros 900 e comprou mais outras 9 coisas, dando R$ 100 à vista e comprando o restante parcelado. Aí você entra nesse círculo vicioso de estar gastando 100% do que você ganha antes de receber. E aí, durante aqueles 10 meses, de fato, você não tem dinheiro para fazer absolutamente nada, porque está tudo comprometido, porque você já comprou antecipadamente. E quando a gente começa a desenvolver essa inteligência emocional, quando começa a fazer esse processo, você começa a entender que, às vezes, o fato de você antecipar esse prazer é o que está te gerando essa situação onde você perde o controle. Mas na hora que você começa a adiar aquele prazer imediato e você começa a se programar, se preparar para conquistar isso que você quer, tem outro sabor. Tem outro resultado. E você sai dessa situação, né? Você quer colocar alguma coisa, Gil? Ou eu posso fazer aqui a próxima pergunta? Pode continuar, Anne, aí. Tô adorando. Eu tava pensando aqui, sabe? Eu pensando aqui, cara. Se alguém quer melhorar sua vida financeira, a coach está aqui na frente. Porque realmente o que você está falando é assim. O processo de coach é o que vai realmente fazer a pessoa mudar, vai transformar a pessoa, porque não adianta você ficar aqui e não procurar ajuda. O próprio Paulo Vieira, ele Exatamente. mesmo disse, Paulo Vieira disse lá, quando eu percebi que eu era um ignorante e busquei ajuda, foi quando eu comecei a crescer a empresa. Então, assim, não é você ficar com crenças limitantes e é uma coisa horrível na vida da gente, que atrasa bastante. Meu próprio exemplo, eu estou falando de mim. Cara, quando você acredita que isso não é para você, que isso não pode acontecer. Porque ninguém nasceu para ser pobre, nem nasceu para ser rico. Nós nascemos com as habilidades, com competências, com capacidade para buscar. Agora, se eu aceitar tudo do jeito que está, se vou continuar fazendo as mesmas coisas, vou obter os mesmos resultados. É isso, Ana? Exatamente. Quando você estava falando isso, eu lembrei o exemplo de uma pessoa que eu conheço que fez uma parceria num determinado trabalho. Aí, para você ver como é forte essa questão mental de querer se livrar do dinheiro, né? Do exemplo que eu estava dizendo, a pessoa sai pagando tudo, mal recebe o dinheiro, era uma pressa para pagar tudo, para ficar sem dinheiro até receber novamente. E aí é uma questão tão forte mental que um dia desses eu estava conversando com
com uma pessoa, ela fez parceria com outra numa determinada atividade. Fez uma parceria. E aí, o dinheiro dessa venda que elas fizeram caiu na conta dessa pessoa. Gil, você não tem noção da preocupação dela, do estresse dela, porque esse dinheiro estava na conta dela e, tipo assim, ela sabia que as duas tinham que pagar algumas coisas que elas tinham investido para poder fazer essa venda, né? Elas tinham que pagar, tinham alguns custos, e nem todo o dinheiro era dela, ela tinha que dividir com a outra pessoa, e ela ficava. Fulana com a outra, como é? Como é que eu faço? Eu transfiro o dinheiro para onde? Eu transfiro para a sua conta porque tem que pagar as coisas? Não, porque o dinheiro está lá na minha conta e sabe assim, uma preocupação, uma coisa que ela queria tirar aquele dinheiro da conta dela de todo jeito. Sabe como é isso? E assim, é irracional. A pessoa não consegue perceber. E a outra dizia, não, espere, porque quando a gente vai pagar fulaninho e aí você faz a transferência já direto. Não, deixa eu transferir para a sua conta e você paga, você faz, você resolve. Ela queria tirar o dinheiro da conta dela de todo jeito. Então, assim, é algo que a pessoa não percebe, mas é real e acontece. Ou então, a pessoa fica ali trabalhando, escravo realmente do trabalho e não usufrui. Quantas pessoas talvez você conheça, ou talvez acontece com alguém que está aí, que trabalha muito e simplesmente não usufrui desse dinheiro. Não tem uma vida confortável, não se veste bem, adequadamente, ou, sabe, tem pessoas assim que eu conheço, que às vezes você chegava no empreendimento da pessoa, você olhava e você achava que o dono do negócio era o funcionário, porque o funcionário estava muito mais apresentável, né, do que o próprio dono ali. E não é que a pessoa tem que esbanjar nem nada, mas tipo assim, quanto você também está fazendo por você? Quanto você se sente merecedor de usufruir desse dinheiro? Então, são várias questõezinhas que estão lá por trás que às vezes a pessoa não se dá conta disso, né? Então, se você não tem lido sobre isso, não tem estudado, tem coisas que limitam você em relação às finanças, leia, estude, busque ajuda. Se você está aqui hoje, não é por acaso, acredite que não é por acaso que você está aí do outro lado. Não é por acaso que Gil montou hoje esse esquema aí de trazer todo mundo para estar entregando isso para você gratuitamente hoje, essa maratona de lives, né? Acaso não existe. Se você está aí, é porque você precisa mudar alguma coisa, é porque você pode realmente também contribuir com outras pessoas, ajudar outras pessoas a crescerem. E realmente você poder aumentar suas finanças, usufruir do que você tem, abençoar outras pessoas, abundando na vida delas. Tem gente que não se sente capaz de ajudar ninguém financeiramente porque ela acha que ela não tem nem para ela. Então, eu escuto de monte de pessoas dizendo assim, não, olha, hoje eu não contribuo com nenhuma instituição, eu não faço doação, porque assim, hoje o que eu ganho não dá, Anne, não dá. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou ajudar, aí eu vou fazer. Não vai. Não vai porque já existe um padrão de comportamento. Então, é aquilo que eu disse, se hoje você não se determina a doar, se hoje você não se determina a investir, se hoje você não se determina a guardar com um propósito de realizar um sonho, mesmo que você comece a ganhar muito, se você não muda seu comportamento, você não vai fazer. Então, é sobre realmente mudar esse comportamento. E aí vem, eu acho, acho que é a penúltima pergunta. Se você hoje tem o hábito de acompanhar as suas contas, você que está aí do outro lado, acompanha as contas ou acha um saco fazer isso? Mas é preciso, né? Odeia ter que colocar lá com o que você gasta. Você está acompanhando? Quem acompanha aí? Interaja com a gente, tá? Pergunte. Eu acho que Kelvia colocou alguma coisa, cresci em um ambiente que havia muito conflito por escassez financeira. Resultado, cresci evitando dinheiro, me permitindo viver com pouco. Olha só, até ter consciência e reprogramar isso. Exatamente. E aí tem tanta coisa que é sobre o que você viveu lá atrás, é sobre o que você aprendeu, se dinheiro era bom, se dinheiro era ruim. Teve alguém, eu lembro aqui, numa das lives anteriores, que já foram várias, né?
né? Em alguma das lives anteriores, acho que foi Vaneda que falou que o que ela aprendia era que, tipo assim, era difícil um rico ir para o céu, um rico herdar o reino dos céus, né? Falou alguma coisa sobre isso. Então, assim, às vezes, coisas que a gente aprende e que, de certa forma, são deturpadas, têm um significado diferente do que é real, faz realmente com que a pessoa se limite. E aí, isso que Kelvin está dizendo aqui faz todo sentido. A pessoa cresceu nesse ambiente, existia isso, e aí fica na cabecinha, dinheiro é difícil, dinheiro é difícil. E aí, eu tenho que dar graças a Deus porque eu tenho que comer. Então, a pessoa realmente começa a se ver limitado naquela situação e não busca realmente viver algo diferente. Anne, eu Oi, quero Gil. destacar uma coisa aí. Você está falando aí, se acompanha as contas. Se você Hum. acompanha, é você acompanhar antes de gastar. Você fazer as contas depois que gastou, você está só fazendo as contas do que vai pagar. Né, Anne? Exatamente. Só que assim, Gil, para quem não faz nada, nunca fez, comece por aí. Comece realmente listando o que é que você tem para pagar, o que é que já é recorrente, porque assim, nós sabemos que tem aquelas coisas que todo mês já vai ter, de todo jeito, né? Às vezes é uma escola de Isso. um filho, enfim. Então, coloque realmente tudo que você tem e é preciso que você faça esse acompanhamento, porque se você não registra as suas finanças, se você não registra os seus gastos e tudo, você fica refém do dinheiro. Ao invés de você determinar o que é que o dinheiro pode fazer, o dinheiro determina o seu limite. Ele verdadeiramente te limita. Você não pode viajar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode frequentar tal lugar, porque você é limitado pelo dinheiro. Então, aquilo que você não mede, você não tem como avaliar, nem muito menos como mudar. Ok? Lembra que eu falei que eu achava que estava tudo ótimo e confortável na minha vida? Se eu continuasse achando que estava tudo muito bem, que não, o que o meu marido ganha é suficiente, o que eu ganho já é um plus, não, tá tudo tranquilo, eu compro minhas coisas e tal, mas não poupava, não guardava, não investia. E se eu tivesse continuado com a mesma mentalidade, será que o meu resultado hoje era o mesmo? Hoje, quem gasta tudo, quem sempre gastou tudo que ganhava, e é hoje um empresário ou é um profissional liberal? Quando apareceu essa crise que nós estamos vivendo aí, esses 5 meses que muitos empreendimentos estiveram fechados, que pessoas não podiam vender, não podiam estar na rua, qual é o resultado? Se você não tem nenhuma reserva, se você não tem fluxo de caixa, se você não faz investimento. Então, assim, na hora que você não mede, você não tem como avaliar e não tem muito menos como mudar, né? Se você hoje vive isso que eu vivia, o que eu tenho para te perguntar é: até quando? Até quando você vai viver um dia após o outro, só gastando todo dia o que você ganha, né? E sem olhar para o futuro, sem fazer uma previsão para o futuro. Fora que o tempo vai passando e talvez amanhã você não tenha a mesma disposição física que você tem hoje para trabalhar. Se o seu trabalho depende 100% de você, talvez exista algo no futuro, como essa crise que nós vivemos e que pode acontecer novamente e você ficar impossibilitado, né? Então, até quando você vai viver um dia após o outro e sem olhar para o futuro, sem se programar em relação ao futuro? Que mais? Aí eu até coloquei aqui, sabe, Gil, se a pessoa realmente tinha um caixa, tinha uma preparação em relação a esse período agora da pandemia, como é que ficou a situação após esse período, né? Quanto tempo a sua reserva suporta? Se é que você tem, quanto tempo essa reserva suporta? Então, gente, ó, se você quer ter sucesso financeiro, se você quer viver uma abundância financeira, você precisa conhecer os seus números. Você precisa gerenciar esses números. Cortar o que pode ser cortado agora, entender se vale a pena você guardar e comprar mais na frente. Sabe? Fazer esse gerenciamento, entender o que é à vista, o que é parar de olhar só para as parcelas e olhar as coisas que realmente você quer comprar. Então, conhecer os números, gerenciar esses números, fazer o dinheiro trabalhar por você.
Fazer o dinheiro trabalhar por você. Na hora que você investe, esse dinheiro vai se multiplicando. O dinheiro está trabalhando por você e não você por ele. Usufruir desse dinheiro, abundar na vida de outras pessoas, né? Doar, abundar na vida de outras pessoas. Então, isso é você realmente experimentar viver uma vida abundante financeiramente. E aí eu vou partir aqui para a última pergunta, Gil, se você não tiver nada para colocar. Não, só que nós temos 4 minutos. Pronto, já deu, ó, foi cronometrado. A última pergunta é se meu amigo ou minha amiga que está aí do outro lado faz um planejamento financeiro, um orçamento familiar. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa quer mudar o seu resultado, começa realmente a querer investir, a querer guardar e tudo mais, e do outro lado tem alguém que não está alinhado com esse seu pensamento, não está alinhado com esse propósito. E aí, não raramente você vê numa casa alguém que coloca, né, que trabalha, enfim, que coloca, e outra pessoa que só tira, que só gasta. E aí fica muito difícil realmente você chegar nesse objetivo se o casal não tiver alinhado. Então, se hoje você compartilha a sua vida em família, se você compartilha com outra pessoa e você tem um propósito, é importante que você traga essa pessoa para compartilhar esse propósito com você, para que essa pessoa entenda o objetivo e feche com você essa parceria do que vai ser feito para que realmente você possa chegar, né? Então, montar esse orçamento familiar para você não correr risco, ter uma consciência e um comportamento alinhado a esse crescimento. E aí tem um livro super bacana que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. De repente, é bacana essa leitura aí para que traga essa consciência e que a pessoa, né, seu cônjuge, possa alinhar com você aí nesse objetivo e vocês possam viver esse resultado extraordinário. Meu amigo, ó, tem alguma pergunta? Tem alguma Top. coisa que você quer acrescentar? Não, não, tudo show. Eu estava aqui observando, aprendendo tudo que você está falando aí, absorvendo. Só dizer a você gratidão, obrigado por tudo. E lembrando as pessoas, sempre estou lembrando que eu estou doando 11 sessões de coaching Uau! grátis, entendeu, Anne? E de algumas pessoas já foram no meu direct, outras foram no meu WhatsApp. Ainda tem vagas, mas aproveite. Até o final da jornada, vai lá e fala, eu quero. E porque você merece fazer isso. Agora está no seu querer. Amigo. Não adianta passar toda a jornada aqui com aquelas crenças limitantes dizendo não. E aqui eu estou doando para você uma sessão. É verdade. Identificou que quer mudar esse resultado financeiro? Aproveita essa oportunidade. Gil, eu quero lhe agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, parabenizar você pela ação, pela atitude, pela ideia inovadora aí, né? Quero chamar a sua audiência e convidá-los a estudar realmente sobre finanças, mudar a mentalidade, gerenciar essas finanças e entender que você pode sim viver um resultado extraordinário, você pode sim ter uma vida abundante financeiramente a partir da mudança do seu comportamento. Então, busquem ajudas, leiam aí esses livros que eu sugeri, colhem nesse homem que está aí, aproveite essa oportunidade, mande essa mensagem no direct e garanta a vaga nessa sessão, que eu tenho certeza que vai ser extraordinária e pode transformar os seus resultados e os resultados da sua família, tá bom? Um abraço, Gil, e obrigado, até já. Anne. Olha, o André Henrique aí, maravilhosa, Anne, obrigado. Agora vai ser ele, viu? Ele Vai que vem ser, eu tô aqui, na vou próxima assistir. live aí, o Pilar Profissional. Então, gratidão, abração, um beijo para você. Vamos Tchau. continuar aí com o André. Vamos Tchau, sim. tchau. Obrigada.